Olá, amigos do Top Saúde TV. Hoje no programa nós teremos a presença da doutora Clarice Mesquita, ela que é psicóloga e abordará assuntos relacionados às doenças psicossomáticas. Olá, amigos do Top Saúde TV. Hoje no programa nós temos um assunto que é de extrema importância para toda a sociedade, as doenças psicossomáticas. Aqui ao meu lado eu tenho a doutora Clarice de Mesquita. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Ellen? É um prazer tê-la aqui conosco no programa. Prazer é meu. Olá, telespectadores. Doutora, pode falar um pouquinho sobre a psicologia, a tua especialização? Sim, eu optei pela psicologia porque eu sempre achei muito interessante, né, o comportamento humano ligado às emoções, as reações das pessoas, e isso é mesmo enriquecedor. A gente começa a estudar, é assim uma leitura muito gostosa. E já tem 7 anos que eu sou formada e eu fiz a minha primeira especialização em psicopedagogia clínica e institucional, certo, onde trabalha-se as dificuldades de aprendizagem, diferente das dificuldades emocionais, né, psicológicas. A minha segunda especialização foi na psicologia transpessoal, que eu fiz em Porto Alegre, São Leopoldo, e a terceira eu concluo agora em maio, que é a independência química. Certo. E as doenças psicossomáticas, o que tu tens para falar sobre elas? Assim, quais são os tipos de doença? Sim, doenças. Primeiro eu vou dar uma faladinha sobre o que são doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são ligadas às nossas emoções. Sim. São de fundo emocional. Elas acarretam o corpo, sim. É como ela tivesse uma ligação, é a intercomunicação corpo e mente. Certo. O indivíduo sente fortes dores, né, no corpo. Depois a gente vai estar explicando o tipo de né, regiões e tudo. Mas assim, ele sente fortes dores. É importante salientar, né, que o tratamento medicamentoso com o médico é de extrema importância. É necessário no caso. Exato. Como também o tratamento psicológico, onde o paciente ele vai se dar conta, né, aquela emoção que ele não conseguiu lidar, que ele não conseguiu ter desempenhar as suas funções por causa de determinada emoção, né, acarretou no corpo físico dele, né, virou orgânico, digamos assim. Então ele tem que se trabalhar, né? Tem que vir a buscar uma orientação. Exato, exatamente. Certo. O que vem a ser a somatização? A somatização se dá quando o paciente ele tem sintomas físicos e a causa é emocional. É como se ele fosse somando, né? A gente costuma dizer, tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou levando, né? Eu mato tudo no peito, eu consigo ir levando. Uma hora ele vai somar, né, todos esses sentimentos e o corpo vai responder. O nosso corpo, ele funciona como um alerta, né? O sintoma, na verdade, é um alerta. Ele vai somando todas essas causas, gera uma problemas. Consequência. Exatamente. E são sintomas emocionais. E quais são esses sintomas? Um exemplo muito interessante da gente estar colocando, Ellen, é a taquicardia. Por exemplo, o indivíduo está em casa, começa a sentir palpitações, como eles falam, né? O coração dispara, dá formigamento, dormência no braço, dá formigamento no rosto. Ele vai até o médico faz todos os exames, ele provavelmente pensou que era um problema cardíaco, algo, né? Não que não possa ser, mas se é de fundo emocional, ele vai ter todos os sintomas e ele faz todos os exames, não dá nada, o médico dispensa. É importantíssimo que esse médico encaminhe para um psicólogo, né?
algo fez com que o corpo sinalizasse. Respondesse, no caso. Exatamente, é um alerta, né? Então, assim, é de fundo emocional, a taquicardia. Isso, essa taquicardia que eu estou explicando, né? Certo. Inclusive a síndrome do pânico, né? O pânico é super comum. Exato. Até tem pessoas que desconhecem o que é o pânico, né? E, na verdade, o pânico seria uma fobia ou várias fobias associadas? O pânico, provavelmente, todo sintoma, ele vem de uma emoção que eu não consigo lidar. Provavelmente é do medo, né? Muito grande, de um trauma vivenciado. Então, como eu trabalho com este meu medo, né? Como é que eu aprendi a trabalhar com este meu medo? Como é que eu desempenho isso ao longo da vida? Certo. E tu acreditas, assim, que o pânico, ele está presente nas pessoas e de repente as pessoas não tenham esse conhecimento? Muitas pessoas que não aprendem, não têm oportunidade de se reconhecer um pouquinho melhor. Sim. Eu sempre digo, se conhecer a gente se conhece. Isso. Né? O difícil é a gente se reconhecer, claro. A gente olhar para dentro, né? E começar a mexer nas nossas coisinhas. Por isso nas nossas emoções. Exatamente. Por isso que a gente muitas vezes precisa de uma ajuda, né? De um profissional que venha estar sanando um pouquinho disso e faça. E é fácil verificar, assim, uma pessoa quando ela sofre dessa doença, de algum tipo de doença psicossomática? Essa pessoa vai ter, podemos falar dos sintomas, então. Sim. Esta pessoa, os sintomas da somatização, né? Das doenças psicossomáticas. Podem ser náuseas, vômitos, diarreia, dores pelo corpo, né? Aquela dor lombar muito forte, né? A dor torácica, a dor na cervical, a dor nos ombros, dor nas articulações, diarreia, eu acho que eu já falei, né? Sim. Inapetência, né? Que é a falta de apetite, impotência sexual. Então, na verdade, são vários fatores, né? De repente que o indivíduo não tem o conhecimento, desconhece e acha que é do corpo e na verdade está relacionado à mente. Exatamente. Então por isso a importância de o indivíduo vir a buscar uma orientação psicológica. Exato. Né? A nossa mente, ela pode produzir muita coisa. Né? É verdade. A gente muitas vezes não consegue lidar com o pensamento positivo, né? Ao invés da gente pensar positivamente, na primeira vez que dá errado algo, a gente já diz, já fica naquela negativação, né? Então eu vou no negativo, e aí o negativo eu fixo tanto. Eu sempre costumo dizer também que a gente só atrai o que a gente transmite, né? Se eu jogo para fora coisas ruins, é óbvio que o universo vai me responder. Vai te conspirar também. Energias negativas também. E seria o contrário, se tu está sempre espelhando, jogando energias positivas, automaticamente tu estás acrescentando aquela energia boa para ti e as pessoas que estão ao teu redor. Tu citaste ali antes a questão da infertilidade. Sim. Como que funciona isso? Até vamos dar esse exemplo, né, para o telespectador, para ele ter conhecimento, porque isso é de cunho emocional, né? Um dos pontos, né, uma das doenças que a gente pode dizer assim, relacionadas à somatização da doença psicossomática, pode ser a infertilidade. Às vezes uma mulher passa anos fazendo tratamento, tentando engravidar. Isso. Ela não consegue. Aí ela adota um bebê e ela engravida. Por que adotar um bebê fez com que ela engravidasse? Porque ela reduziu a ansiedade, provavelmente. Se ela fizesse terapia, se trabalhasse, se reconhecesse um pouquinho, né? Buscasse um pouquinho a tranquilidade, a qualidade de vida, né, Ellen, que todos nós buscamos e no dia de hoje é corrido a vida de todo mundo. Ela poderia engravidar. Ela poderia, né? Certo. Isso não é 100%. E tu acreditas que as doenças psicossomáticas, elas estão mais ligadas às mulheres ou aos homens? Existe uma distinção, assim, um comparativo entre mulheres e homens ou seria de igual para igual? Não teria como a gente mensurar esse valor, dizer, né? Pode ser 51% um e 49% o outro, não existe como. Mas assim, a mulher já por si só, ela consegue mais. A gente senta e bate papo e fala, e tu começa a falar que tu tá com dor aqui, dor ali, de repente eu falo das minhas coisas. O homem, ele é mais fechado, né?
Existe aquele estereótipo todo que foi criado em cima desde os primórdios, né? O homem é o líder de família. Exato, o homem tem que aguentar muita coisa. O homem não chora, né? Isso. A gente ouvia falar quando era criança. Esse é o grande estereótipo, né? Que foi criado em cima, como se fosse uma logo em cima do homem, né? Exato. O homem não chora. E daí se cria, né, todo um estigma em cima disso. Eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Então eu vou juntando. Um dia eu vou somatizar. Bom, pessoal, vamos ao intervalo e logo voltamos com o programa Top Saúde com a doutora Clarice de Mesquita. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Bem-vindos, pessoal, ao segundo bloco do programa Top Saúde, com o tema doenças psicossomáticas. Dando continuidade aqui à doutora Clarice, então. Doutora, o que provoca uma doença psicossomática? Então, uma inabilidade social, a dificuldade de expressar os seus sentimentos. Né? O que vem a ser a inabilidade social? Às vezes o distanciamento, né? A pessoa não consegue se relacionar, né? O afastamento, a dificuldade de colocar os seus sentimentos, né? Sim. Eu sempre coloco assim, eu tenho que falar quando eu preciso falar com alguém que eu não gostei de algo, falar um pouquinho de mim, dos meus sentimentos, eu não gostei, ao invés de ficar acusando, né? Tu fez isso, tu fez aquilo. Então eu uso a primeira pessoa. É mais fácil, eu consigo conduzir melhor, né, uma situação quando eu quero resolver um problema. Expondo, no caso. Expondo, exatamente. Então, assim, a dificuldade muitas vezes de expressar esses sentimentos. Aí a gente volta um pouquinho nos sintomas como a gente colocou no primeiro bloco, né? A dor de garganta, né? Pode ser um sintoma. As palpitações. As palpitações. Aquela luzinha que está acendendo, aquele dores alerta. de cabeça também? Também, dores de cabeça, enxaquecas, com certeza. Dores no estômago, aí o paciente vai lá, faz todos os exames, não tem nada na garganta, né? Ou toma uma medicação, mas é remissivo aquilo ali. De vez em quando a pessoa, né, continua tendo.
Então eu posso estar fazendo um testezinho comigo mesmo. Existem 2 perguntinhas que eu gosto muito, de uma literatura que traz essas 2 perguntinhas que eu posso estar fazendo para o meu sintoma, né? O que ele me impede e o que ele me obriga. O que essa dor de garganta, essa dor de cabeça está me impedindo, essa dor de estômago, né? O que ela me obriga, esta dor, a fazer, né? Muitas vezes está me impedindo de sentar, me alimentar, está impedindo de deglutir, de engolir melhor, né? Uma dor de cabeça está me impedindo de conduzir minha vida, de continuar fazendo as minhas coisas, né? Trabalhando, cuidando da minha casa. E o que ela está me obrigando? Muitas vezes está me obrigando a tomar uma medicação, parar, cuidar um pouquinho de mim, ter uma qualidade de vida melhor, né? Certo. Então tudo isso, o importante na nossa vida é a qualidade e não a quantidade. E às vezes a gente quer atropelar. Troca, né? Troca. Exato, e fazer tudo. Se a gente parar, sentar um pouquinho, a gente dá conta igual. E a gente consegue. E o melhor disso, sem tomar medicação, a gente melhora, não adoece, porque a gente começa a se reconhecer, parar, se ouvir um pouquinho, né? Ouvir o seu corpo. E como se trata, então, essa doença psicossomática ou as doenças psicossomáticas? O tratamento, é imprescindível o tratamento psicológico, né? Que esse paciente faça a terapia, como também muitas vezes medicamentoso, como a gente já comentou, para que ele vá construindo. Às vezes o médico, né, dá a medicação, como a gente falou, ele vai dando conta, né, da sua ansiedade ou da queixa que ele nos trouxe. Sim. E assim, no consultório, né, semanal, ou o paciente vai se organizando, a gente vai conversando, ele vai sanando esses sintomas. Aos pouquinhos vai se construindo. Até chegar à resolução dos conflitos dele e no caso que ele esteja melhor, se sentindo uma pessoa melhor para poder encarar aí as coisas da vida, né? Exato, porque problemas todos nós vamos ter sempre, né? É verdade. O importante é como a gente lida com eles, né, Ellen? A sensação, a emoção que tu vai ter da raiva, da tristeza, do medo é tua, né? Mas tu vai conseguindo como se fosse assim quebrando, conduzir, né? Tirando casquinhas de cada sentimento. E tu vai conseguindo conduzir de uma forma melhor, né, a tua vida. Quando te depara com uma situação diferente de uma que tu já teve, como a gente falou de perdas, né, tristezas que geram uma depressão, medos que podem gerar um pânico. Então, assim, quando a gente se depara com outra situação que acessou aquela emoção, e se eu estou bem trabalhada, se eu estou me reconhecendo novamente, se eu entrei num processo terapêutico, eu vou lidar de uma forma diferente, né? A paciência que eu adquiri, eu consegui sanar muita coisa daquela experiência, né? Exatamente. Tu acreditas que é de extrema importância que todo indivíduo venha buscar uma ajuda psicológica, mesmo aquele que não tenha algum problema ou que não se sinta afetado por alguma situação, algum conflito emocional? Na verdade, assim, não existe quem não tenha problema, todo mundo tem problemas, algum tipo de problema, né? Mas algumas pessoas conseguem consolidar, né? Existem pessoas que lidam melhor, né? Outras nem tanto. E isso difere muito, é muito relativo, é muito relacionado ao que nós aprendemos, a como nós fomos construídos, o nosso meio, né? A nossa educação, no caso. Exato, também. Como é que isso se deu lá no passado, né? Como é que eu aprendi? É um comportamento aprendido. O não é muito importante para uma criança, né? Tão importante quanto sim. Agora, verdade. É claro, não vou dizer não o dia todo. Mas assim, se uma criança não teve não quando criança, na sua infância, na adolescência talvez ela vá dar uma entrevista de algum assunto que ela saiba, né? Te falar, e tu vai dizer, não, desculpa, mas eu não gostei. Daí ela vai lá, ela tenta o suicídio, ela usa droga, ela vai cometer, não sabe conduzir a situação. Então, assim, como é que ela recebeu esse não, né? Ela não conseguiu elaborar muito bem. Por isso que a orientação educacional ela é de suma importância, né? Na formação da personalidade da criança. E o meio também nos constrói, né? Existem coisas que a gente aprendeu e a gente reaprendeu, fazendo de uma forma melhor que a gente acha melhor. Mas
é essa questão. A gente tem que tentar identificar o que a gente gostaria, né? O que eu quero, o que eu estou pronto para mudar em mim. Nem ou sempre o que eu preciso, pronto. né? Exato. Ou o que eu estou precisando no momento, ou o que eu vou precisar no futuro. Exato. Às vezes as pessoas também se preocupam muito, né, Ellen, na questão da doação. Eu fazer demais para o meu parceiro, para o meu pai, para minha mãe, ou para os meus amigos, ou para seja quem for, né, para as pessoas do meu meio. E eu me dou tanto que eu acaba sendo uma troca desigual, né? Porque tu acaba esquecendo de você. Exatamente. Você coloca qualquer outra pessoa ou outras pessoas, os filhos, o marido, o pai, o irmão na frente e você acaba esquecendo das suas vontades. Exato. Certo. Então existe uma premissa assim que pode ter até um fundo de egocentrismo, mas a gente sabendo lidar não tem problema nenhum. Em primeiro lugar, eu, né? Porque Com eu certeza. também eu consigo fazer todo mundo ficar bem. Ah, mas é egocentrismo, é muito egoísta, mas assim, eu consigo ficar bem, então eu conseguindo ficar bem, eu consigo fazer com que os outros fiquem automaticamente bem. As pessoas que estão ao meu redor, ou as pessoas que se aproximam de mim, sejam no âmbito do trabalho, no âmbito da família, né? Tu vai conseguir passar para elas. Exatamente. E eu vou me dedicar, me doar, sem tirar o que é meu. Ninguém dá o que não tem para dar, né? Eu não posso exigir de ti. Isso é verdade. Eu não posso exigir de ti toda a gratidão que eu queria ter tido, 100% de amor, 100% de carinho, 100% de afeto, 100% de toque. Não posso exigir isso. Se tu não tem para dar, tu vai dar o que tu tem para dar. E eu tô dando, se eu tô dando 100% de tudo, eu é que tenho que lidar com as minhas coisinhas se eu dei e não recebi, né? Então essa troca fica desigual. E isso pode levar também a esta somatização, né? Aí eu posso estourar uma dor de garganta, eu posso ter, a cada vez que eu tiver um assunto que seja delicado contigo, eu posso ter uma dor de estômago, uma dor de cabeça fortíssima. Então assim, eu tenho que estar tendo um olhar mais cuidadoso aos meus sintomas. O corpo só vai refletir o que a minha mente está produzindo. Certo. Né? Se está dando sinal de alerta, como a gente já mencionou, eu tenho que estar de olho nisso. Olha que importante, preciso, né? Isso é muito importante para o indivíduo se autoconhecer também. Porque o que nós mais vemos aí são pessoas que estão sofrendo essas consequências, porque de repente desconhecem a própria psicologia, né? Se desconhece, na verdade. A gente acha às vezes que se conhece, né? A questão também da pele, né, Ellen, que a gente no início até queria ter colocado. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? É a nossa roupa natural, né? Quando nós estamos sem roupa, é a nossa roupa natural. Então, às vezes, as pessoas desenvolvem dermatites, coceira, né? Feridinhas, alergias mesmo, né? Isso é muito comum, né? O que a pele está querendo me dizer? Pele é toque. Ela está respondendo de alguma forma que alguma coisa não está legal. Exato, pele é toque. Através da tua pele eu chego no teu coração, nos teus pulmões, né? Eu posso te dar um abraço tão apertado que tu pode, né? O coração acelera, tu sente. A respiração, teu pulmão expande. Então, como é que eu posso estar olhando, né? O que essa pele está tendo, essa erupção, essa alergia, né? Como a gente fala mais coloquial, que está respondendo, o que está respondendo no meu físico, o que eu estou querendo afastar, o que eu não estou querendo deixar encostar, o que eu não estou querendo deixar tocar, né? Como é que está essa questão do toque para mim, da aproximação? Né? Às vezes eu quero me afastar de situações, de pessoas, de locais. Certo, e o meu corpo responde. Essa questão de pele é uma questão muito interessante, fica aí a dica para o pessoal em casa, para poder estar se observando. Doutora, foi um prazer tê-la aqui no Top Saúde conosco, tá? O programa estará sempre de portas abertas para recebê-la. E eu gostaria que você deixasse o seu endereço, né, do seu consultório, o seu telefone e também o seu e-mail. Sim, o endereço do consultório é Rua Caetano Lumertz, 265. Segundo piso. O meu telefone é 9956-1124. Então vamos lá, 9956-1124. O e-mail é psicólogaclarice@yahoo.com.br. Pessoal de casa, este foi mais um Top Saúde. Nos aguarde na próxima edição. Olá pessoal do Top Saúde!
Hoje eu vou falar para vocês sobre intolerância ao glúten, conhecida também como doença celíaca. É uma doença autoimune onde o nosso organismo próprio se ataca e o órgão que ele mais afeta é o nosso intestino e onde acontece a maioria das absorções de vitaminas e minerais. O glúten em si, ele é uma proteína de difícil digestão e proteínas de difícil digestão, elas causam desconforto intestinais. E para a gente visualizar o glúten, ele deixa a massa mais com elasticidade e faz ela crescer. E hoje eu vou passar para vocês uma receita e vou estar explicando cada ingrediente. E a nossa receita vai ser um bolo de linhaça utilizando farinha de arroz para substituir o glúten. Bom, então são 1,5 xícaras de açúcar demerara, que é o açúcar mais escuro, e os açúcares a gente tem que escolher eles pela cor. Quanto mais escuro, mais sais minerais e vitaminas ele tem. Quanto mais branco, eles perdem, eles já foram, no caso, acrescido algum material ali para perder a funcionalidade dele. Aqui a farinha de arroz, uma substituta do trigo. Ela é mais densa, ela é tipo polvilho. Polvilho também é outro ingrediente que a gente pode substituir o glúten. Então vamos começar. 2 xícaras de açúcar demerara ou açúcar orgânico, 3 xícaras de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de linhaça dourada triturada, ou pode ser também sem ser dourada, e 10 colheres de água. Aqui a gente vai fazer uma mistura. Enquanto nós batemos na batedeira a massa, a gente vai fazer o gel da linhaça. Então vou começar. Aqui a gente faz o gel e deixa por 2 minutos. E em outro recipiente, a gente coloca o açúcar demerara ou orgânico. Misturamos também a farinha de arroz, que é super fácil de ser encontrado, em qualquer supermercado vocês vão achar. Depois os líquidos, que é 1 xícara de suco de laranja natural e mais 50 ml de leite. Vocês podem estar optando pelo leite sem lactose, que fica mais saudável ainda. Bom, essa mistura, ela vai para a batedeira, onde ela vai ficar uma massa homogênea. O gel de linhaça, depois de 2 minutos, ele também fica em formato realmente de gel. Vamos acrescentar aqui nessa massa e vamos misturar de forma que fique homogêneo. E logo depois, a gente vai acrescentar junto à massa o fermento, 1 colher de fermento biológico. Essa foi a nossa receita de hoje, nosso bolo de linhaça sem glúten, rende 15 porções e uma fatia. Em média deste tamanho, possui 125 calorias. Um bolo nutritivo, não é calórico e faz bem para você. Até semana que vem, aqui no nosso quadro Nutrição Prática no Top Saúde. Muito obrigada!